Boa tarde a todos. Só para dizer que não sou professor, como fui apresentado. Eu sou provavelmente a pessoa mais jovem do painel deste fim de tarde. É com muito gosto que estou aqui, que aceitei o convite, portanto, eu tenho muito pouca relação com o professor Espinha da Silveira a nível académico, a não ser uma relação de orientando e orientador. E é nessa qualidade que aqui estou, mas que o tempo que passámos juntos, que certamente não foram 30, 44 anos, 20, 10, que esse tempo não seja visto como, mesmo que seja curto, como uma falta de atenção, de apreço e de consideração da minha parte para com o professor Espinha da Silveira. Eu encontro o professor Espinha da Silveira apenas no mestrado, 2013, 2014, por aí, onde ele lecionava uma cadeira que era problemáticas da modernidade em Portugal, entre a monarquia e a república. E pediu-nos um trabalho à nossa escolha, e eu decidi estudar um bispo do século XIX, do final do século XIX, na diocese do Algarve, Dom António Mendes Melo, que foi bispo no Algarve entre 1885 e 1907, sensivelmente. E ver como é que, a partir das cartas pastorais deste homem, nós podemos estudar aquela diocese no final do século XIX. Para meu espanto, no final do semestre, o professor Espinha da Silveira vem ter comigo e diz: olha, gostei muito de ver o seu trabalho, acho que tem pernas para andar para uma tese de mestrado, e disponibilizou-se de imediato a acompanhar esse processo e a orientar. Para minha surpresa, porque eu não estava certo que queria fazer a tese sobre esse homem, sobre o bispo, e para minha surpresa, porque a problemática religiosa e eclesial não era o topo das prioridades do estudo do professor Espinha da Silveira, mais a mais quando colegas meus estavam a estudar os carlistas e os miguelistas e os liberais e os anarquistas e essa cegada toda. Entretanto, este o primeiro testemunho que eu gostava de dar era este, quer dizer, um homem que pega num jovem investigador, num trabalho profundamente precário, e que tem a capacidade, a visão de lhe conferir horizonte, de lhe conferir sentido e de se disponibilizar para o ajudar nesse processo. E assim foi. Fomos os dois para a tese de mestrado, com os processos inerentes à tese, de investigação, de escrita. Aliás, eu quando estava a preparar esta nota, eu fui reler mails que ele me mandou. Recordo com muita saudade, de facto, agora lendo os mails, o rigor, a disciplina e a atenção que ele tinha para com os orientandos, que teve para comigo, mas também a crítica, muitas vezes duríssima, que nos lançava. Lembro-me com particular, não sei se poderei dizer saudade, mas a crítica que ele fazia à minha escrita. E dizia: o Pedro faz frases muito longas, o Pedro põe pontuação onde não deve e as pessoas perdem-se, eu perco-me a lê-lo. E à pala disso, um dia ameaçou-me, entre aspas, que ia chamar um linguista para me rever a tese. Convém dizer, e para acalmar também o meu orientador que está na sala agora, que nunca foi preciso um linguista para me rever a tese, está bem? Não tenham medo. Pronto, e a tese foi feita, foi defendida, e neste contexto todo ele foi-me chamando para incluir em alguns grupos, e 2 anos depois convidou-me para, junto dos meus colegas, dar 2 ou 3 palestras no Seminário de História Contemporânea que ele lecionava também, sobre a problemática religiosa. Depois vim-o a encontrar, na viragem do ano 2018 para o 2019, já no âmbito dos estudos da tese de doutoramento. E eu aí devo confessar que o encontro foi um encontro forte, porque eu, entretanto, emigrei do século XIX para o século XX, e quando ele me viu, chateou-se comigo, estava chateado comigo, e disse-me assim: então o Pedro agora vai fazer jornalismo, não é?
deixou a história, vai fazer jornalismo, atenção, não se perca, mas é muito curioso porque depois, sempre que eu apresentei o meu trabalho final de curso e o meu projeto de doutoramento, sempre o criticou com muita atenção e com muita sabedoria e muito cuidado e proximidade. Mas o que é certo é que quando ele me puxou as orelhas, eu já não sabia onde me havia de meter, ele partilhou comigo que não queria que eu fosse para o século XX e eu disse, professor, pelo amor de Deus, então, a temática religiosa é transversal a todos os séculos e, portanto, eu posso estudar outra vez isto, depois do doutoramento voltamos a trabalhar em conjunto, mas diga-me lá então um projeto que queria trabalhar e partilhou comigo um projeto muito interessante que era estudar a laicidade na cidade de Lisboa no final do século XIX a partir dos róis de confessados. Ou seja, queria-me meter a bater todos os arquivos das paróquias da cidade a ver como é que os grandes discursos sobre a religiosidade e a laicidade tinham ou não uma concretude na vida, na vivência, nas convivências, nas mentalidades e nos comportamentos das pessoas à escala micro. Não é? Esse projeto não está esquecido, já não poderá ser feito com ele, mas não está esquecido. Eu estou a terminar, mas não gostava de terminar sem fazer o que poderia chamar uma profissão de fé. É muito difícil falar da vida e da morte não nos denunciando, não é? Se há alguma coisa que, à medida que eu vou estudando o cristianismo e eu próprio enquanto crente, que o cristianismo ensina não de forma onírica, paliativa, romântica ou indolor, é que, e eu creio profundamente nisto, a morte não tem já o poder de nos furtar os nossos mestres. Estamos aqui muitos, vindos de muito lado, que de alguma forma ou de outra fomos tocados por este homem. Eu fui orientado por ele, mais velhos ou mais novos orientados por ele. Cumpre-nos a nós agora retomar o seu legado, cuidar dele e incorporá-lo no modo como fazemos história para aí o recriar. Só dessa maneira o manto do esquecimento não cairá sobre este homem e sobre o seu trabalho. Só desta maneira, assim, a sua memória pode ser viva e vivificante. Eu digo publicamente aquilo que disse no dia da sua morte e digo com a mesma esperança. A morte não tem já o poder de nos furtar os nossos mestres. Muito obrigado.